Amigos, muitos cristãos se prostram diante de imagens. Isso é abominável para Deus, porque quando você ora não, porque orar é orar a Deus. Quando você reza, porque para essas imagens você reza, né? É a mesma prática que acontece no centro de macumba, no centro espírita, as pessoas rezam. Quando você reza para uma imagem, você está rezando para algo que nada a ver, para algo que não fala, para algo que não respira, para algo que não se mexe. Como que vai ouvir tua oração? As imagens feitas pela mão do homem, nada é. Eu não posso ir a uma igreja, chegando lá, rezar a um pedaço de pau, a um pedaço de madeira, a um pedaço de gesso, barro, que está ali parado, que foi feito pela mão do homem. Aquilo ali foi feito pela mão do homem. Se ela cair, ela se quebra. Que Deus é esse que se quebra? Tem muita gente que diz, não, a gente não adora imagem. Como não adora? Se você vai para uma igreja e se prostra diante dela, se ajoelha. Ah, mas a imagem é um meio de se chegar a Deus. Negativo, negativo. Só um meio de se chegar a Deus. Jesus. Essas imagens de nada servem. E eu vou ler alguns versículos que se tratam disso. Isaías 44, versículo 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Entenderam, irmãos? Versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eu não estou lendo os versículos por completo, viu? Só pela metade. Versículo 11. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homem. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Todos que se prostram diante de imagem, que cultuam imagens, serão envergonhados. Veja que passagem interessante. O ferreiro faz o machado, versículo 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Então esse mesmo ferreiro, ele tem fome e a sua força falta. Não bebe e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Então veja, o ferreiro, ele tem todo um trabalho de artifício para fazer a imagem. Passagem interessante. Um homem corta para si cedros, madeira. Toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e cozinha o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Então veja, o homem pega uma planta, ele rega, a chuva rega, essa planta cresce. Daí ele faz uma imagem. E o próprio homem se ajoelha e se prostra diante dela. E que imagem é essa? Pode te salvar. Uma passagem interessante que está em Atos, muito interessante, para aqueles que dizem
que tem, por exemplo, aquela imagem de Senhora Maria não sei o que, Maria Aparecida, padroeira não sei do que dizem que se prostram, se oram, né? E se prostram e oram a elas, a essas imagens, achando que suas orações estão sendo ouvidas. Deus abomina a oração de vocês. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está falando de quê, irmão? De Jesus. No versículo 11 diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deu para entender? Só Jesus salva. Só o nome de Jesus salva. Não existe Maria. Não existe padroeiro não sei do que. Não existe Pepé do Socorro não sei do que. Não existe esse tal de Santo Antônio, santo não sei do que. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus. Ainda neste mundo aqui não tem nenhum santo não. Mas um dia Jesus vem para buscar aqueles que o buscam, aqueles que procuram viver uma santidade, que procuram, porque ninguém é santo. E esses ele vem buscar. Esses são os santos, são os santos chamados na Bíblia. Mas esses que adoram a imagem esculpida, esses aí, Deus não vê ele como filhos, não. Pelo contrário. Em Atos, 1 Timóteo 2, 5. Em 1 Timóteo 2, 5, a palavra de Deus diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estas passagens bíblicas diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e só há um nome dado, só um, em meio aos homens, no qual todas as coisas vieram a existir e por qual nome nós seremos salvos. Então, não se proste diante de uma imagem que não anda, não fala, não ouve, não vê e nem muito menos pode te perdoar os teus pecados. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus estava com os discípulos disseram a Jesus: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus disse assim: quando forem orar, não usem de vãs repetições como fazem os gentios. O que ele quis dizer com isso? Imagine você que hoje se prostra diante de uma imagem e reza, não ora não, reza uma Ave Maria. São 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos. É uma repetição ou não é? E como é repetição? Então Jesus Cristo diz: quando forem orar, não façam que nem os gentios, e ainda chama de hipócritas, que usam de vãs repetições, achando que de tanto repetir suas orações serão ouvidas. Mas quando forem vocês orar, entrem em seu quarto e orem em secreto ao Pai, que tudo vê em secreto, e orando, orem assim. E Jesus Cristo ora o Pai Nosso. Então, irmãos, perceba que muitos são os enganados. Muitos estão descuidados. Muitos estão adorando deuses, como foi no passado para os israelitas, que Deus o destruía
que Deus entregava a ele, aos inimigos, às nações. Por quê? Porque adoravam outros deuses. E esses outros deuses eram imagens. Imagens. Era o poste de Acerá, era uma estátua que Nabucodonosor fez, que quem não se prostrasse naquele tempo era até morto. E é o que vai acontecer no futuro também, né? Era Baal. Então, essas imagens naquele tempo eram deuses que os israelitas adoravam também, alguns, e que Deus castigava os israelitas. Hoje, muitos estão adorando outros deuses. E Deus diz que só há um Deus, e Ele não dá sua glória a outro. Fiquem na paz do Senhor, irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém. Eu sei, irmãos, que os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, quando ouvirem esta mensagem, eles pensarão de outra forma. Começarão a refletir, eu tenho certeza. Porque o que eu sei mesmo de verdade, irmãos, também, é que nós fomos e estamos sendo enganados por líderes religiosos que não pregam a verdade da palavra de Deus. Enganam-nos e fazem com que nós pecamos contra Deus. Se todos falassem a verdade, se esses pregadores pregassem a verdade, irmãos, o mundo seria diferente. Mas como nós somos enganados, nós nos sujeitamos a se prostrar diante de uma imagem, porque foi assim que nos ensinaram. Foi de uma forma que nos ensinaram a rezar. Nós aprendemos e estamos até hoje. Mas, como Deus diz, que a palavra dele chegará a todos os ouvidos. E hoje está chegando no seu, irmão. Então, comece a pensar e a refletir. E saiam dessas igrejas que te ensinam a adorar outros deuses. E nem venha com essa ideia de que, há só um Deus. É exatamente, há só um Deus. Se você sabe que há só um Deus, então não adore outro. Deus é Espírito. Deus está em todos os lugares. Para você orar a Deus, não precisa você se prostrar diante de uma imagem, não. Basta que você fique sozinho e converse com Deus e Ele estará te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele te ouvirá, Ele sempre te ouviu. Ele não atende as tuas orações porque você não orava a Ele, mas rezava a imagens, a outros deuses. E por isso é que Ele diz que serão envergonhados e que naquele dia, no dia das aflições, vocês clamarão a Ele. Eu digo vocês, eu digo nós, irmãos, que todos que se prostram diante de imagem. Deus diz que no dia das aflições, quando clamarmos a Ele, Ele dirá: ora, roga agora a teus deuses, os deuses de fundição, a tuas imagens, que nada vê, que nada fala, que nada ouve. Roga a eles agora para ver se eles te salvam. Então veja, irmãos, que não é brincadeira não. É sério, é sério, é sério. E na verdade o segundo mandamento da lei de Deus é esse. E eu ainda não entendo como é que tem pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida e que você não tem que praticar a lei de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo. Entendam que a lei de Deus a gente guarda não é para ser salvo, não. A gente guarda porque a gente já foi salvo. Se você profana as leis de Deus todos os dias e isso não vem a te machucar, não vem a te fazer pensar nem um pouco em relação à lei de Deus, às palavras de Deus, se isso não deixa você um pouco ressentido, tá bom de você repensar a sua vida. Pois Deus não morreu na cruz do Calvário para você viver e fazer tudo o que deseja, não. Você tem que andar de acordo com a vontade de Deus.